Muy buenas tardes, una alegría estar con ustedes hoy para esta tarde con María. Los que estaban el día de la Virgen del Carmen se acuerdan que hemos hecho una charla también sobre el tema de los protestantes. Incluso teníamos aquí una persona que fue protestante, convertida a la Iglesia Católica, y exactamente por eso tenía mucho conocimiento de cómo funciona el pensamiento de los protestantes. Entonces iba haciendo la pregunta que dicen los protestantes, nosotros íbamos respondiendo. ¿Recuerdan de esto, no? Entonces exactamente hoy vamos a hacer una continuidad. Pero para hacer una continuidad bien hecha, tenemos que primero hacer la oración. Entonces vamos a poner de pie un poquito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora Auxiliadora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, por favor. Bien, entonces, como el Padre explicó, vamos a hacer una charla un pouco mais doutrinária. Vamos explicar algumas coisas interessantes, os que estão mais habituados com essas coisas assim acadêmicas, para prestar atenção. E é bom tomar apuntes, porque ao final vamos fazer um jogo bastante interessante, em que vamos fazer uma prova com vocês. E as perguntas são sacadas exatamente de lá do que vamos explicar. Então, vocês têm que estar atentos. Vamos dividir em dois grupos, a ver qual dos dois grupos vai vencer. Vai ser o grupo Virgen del Carmen y el grupo Virgen de Fátima. Entonces, así están los dos. Bien, cuando hablamos de devoción a la Virgen María, siempre encontramos personas que se oponen, ¿sí o no? Sí. Personas que se oponen. ¿Quién se opone a la devoción a la Virgen María? Los protestantes. ¿Protestantes o evangélicos? Todo. ¿Cuál es la diferencia entre protestante, cristiano y evangélico? Está correto ella, ¿eh? Está correto. Bien, es interesante que sepamos en primer lugar, porque el primer nombre cristiano es un nombre usurpado, robado. Segundo nombre, evangélicos, es otro nombre también robado, que no pertenece a ellos. Y el nombre que sí pertenece a ellos es protestante. Exactamente ese nombre es lo que sí pertenece a ellos. ¿Por qué que cristiano no pertenece a ellos? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia, no fundó una iglesia protestante. Por tanto, no son cristianos. Claro. Si fuesen cristianos, serían fundados por Cristo. ¿Puede bajar un poquito? Si fuesen fundados por Cristo, podríamos encontrar un protestante del siglo I, evidentemente. Me diga el nombre de un protestante del siglo I. Uno, basta uno. No. Del siglo II. Del siglo III. Entonces, ¿cómo fueron fundados por Cristo? E não existem, vão existir 1500 anos depois, portanto não são cristianos. Aqui já vemos que há um erro, não podem ser chamados cristianos. Evangélicos, porque seguem o Evangelho. Pero a revelação divina está só no Evangelho? Não. Toda, não, a Bíblia completa e a tradição. Portanto, se eu digo, eu sigo só o Evangelho, está mal. Eu sigo todas as Sagradas Escrituras, incluso, porque eles também seguem as partes que não rechazaram a Escritura, mas seguem o Antigo Testamento também. Pero ojo, porque Martín Lutero afirmava que os evangelhos valem mais do que o Antigo Testamento. Martín Lutero falava que alguns livros da Sagrada Escritura não têm valor. Por exemplo, já leram a Carta de Santiago? ¿Saben la carta de Santiago, apóstolo? La fe sin obras es muerta. Pero bien, el propio Lutero, ¿sabe cómo Lutero llamaba la carta de Santiago? Es una carta de paja. Não estou inventando. Há documentos escritos por ele. Carta de próprio punho e letra de Martín Lutero, dizendo que a carta de Santiago é uma carta de paja, que vale tanto quanto paja para poner no fogo. Então, uma pessoa que diz que é um texto das Sagradas Escrituras, que é a revelação divina,
pode ser tirado ao fogo porque vale tanto quanto paca, pode ser chamado de evangélico? Não. Portanto, a palavra protestante sim é a melhor. Porque quando eles se separaram, Lutero hizo uma separação, aí seria largo contar toda a história, mas houve uma discussão em Alemanha, chamada a Dieta de Worms, e o rei, o imperador da época, proibiu a atuação dos protestantes. Quando o rei proibiu a atuação dos protestantes, aí toda uma história aqui, que seria uma charla inteira só para contar, anos depois eles fizeram uma protesta contra o imperador, e por isso se chamam protestantes, porque fizeram uma protesta. Aí sim é o nome que cabe a ele. Portanto, sabemos que os protestantes põem dúvidas contra a Igreja Católica. Por exemplo, houve um caso de uma chica, era uma chica que era muito católica e se lhe gostava rezar o rosário. Então, essa chica queria rezar o rosário, mas havia hecho um propósito interessante. Quando eu vou rezar o rosário, me vou sempre a invitar uma pessoa para rezar comigo. Interessante, vou rezar uma pessoa, vou invitar uma pessoa a rezar comigo. Então, a chica vivia em um departamento, saiu de sua casa para o ascensor a buscar uma pessoa que fosse com ela a rezar o rosário. Vamos ver o que passou. Ay, ¿a quién podría buscar para que me acompañe a rezar el rosario? E de pronto encontrou com sua vecina. ¡Vecina! Mire a Bíblia da vecina. Mire a Bíblia da vecina. E a ver que digo. Vecina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ay, vecina, justo me encuentro. Dime. ¿Me podría acompañar a rezar rosario al parque? Justo estoy yendo. ¿Cómo dices? ¿Estás qué? Vecina, pero no me gustaría acompañar a rezar rosario. Estoy rezando la historia de la Virgen María. ¿A cuál de todas? Ustedes los católicos tienen tantas. Vecina, mire, ¿y cómo es que su hija le llama usted? De repente le dice hijita, de repente, ¿cómo le dice a su esposo? De repente su esposa le dice mi amor, o algún otro apodo muy bonito, muy lindo. Exato. Então, Exato. tanta gente chama, não? O neto como chama? Abuelita, nona. Nonita, Aí chegou o ascensor, as duas entraram no ascensor e mientras estava no ascensor, a chica se recordou outros títulos. Claro, de repente el doctor le dice mi paciente, de repente la persona que vende en la esquina las cosas le dice su casera. Para mí, usted es mi vecina, mi querida vecina. Pero vecina, mire, seguramente también el conserje le llama residente del 302, simplemente. Bem, chegaram abaixo, as duas se despediram e aí vem o melhor. Chao, vecina. Espere, vecina, me olvidé. Vecina, y si usted tiene tantos nombres, imagínese aquella que es la reina de los cielos, la madre de Dios. Dios mío. Muy bien, entonces si una vecina sí hablamos sobre eso. Si una vecina tiene tantos nombres, en cuanto más la reina de los cielos. Es la misma reina de los cielos, pero tiene muchos y muchos títulos. Alguien levantaba aquí, hermanos separados. Esse título, hermano separado, que se usa atualmente, poucos sabem disso, foi criado por um santo, São Pedro Canício, que era jesuíta e queria ser justamente o apostolado para a conversão de los protestantes e para tentar um pouco de diálogo, utilizou essa expressão, hermanos separados. E muito curioso, os que estavam na classe passada, no curso passado, eu comentei isso com vocês quando Juan Pablo II, o Papa São Juan Pablo II, comentou essa frase. Se muitos chamam os protestantes de hermanos separados, eu penso que há que fazer uma correção, dizia o Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II gostava de umas coisas assim. Dizia, mire, eu creio que melhor chamá-los hermanastros. E a gente se quedou assim com o Papa dizendo isso, ¿no? que vai sair de aí. E o Papa disse, porque mire, eles se dizem cristianos, portanto, reconhecem o mesmo padre. Sim ou não? Tem o mesmo padre. Pero não a mesma madre. Então não são hermanos, são hermanastros. Claro, tem uma madraça por aí, não sei, pero não tem a mesma madre. Muito interessante isso. Agora, por que os protestantes não aceitam a devoção mariana? ¿Por quê?
Ahora quero ver se vocês sabem isto. Me respondam, por que os protestantes não aceitam a devoção mariana? Porque hay un texto bíblico Vamos por parte. Ela está dizendo que a Bíblia não figura. No figura, ellos obvian en las bodas de Caná. Utiliza a expressão mulher. Vamos lá responder. Então, isso. Você está dizendo por quê? porque hay un texto bíblico en la cual la gente le dice, ¿no? Tu madre y tus hermanos. Porque há um texto bíblico de São Marcos, capítulo 3, versículo 31, que diz: tu madre e tus hermanos estão aí. Então, portanto, Jesus tinha irmãos. Qual é o outro argumento que dizem os protestantes? Maria desvia de Cristo. Maria não sei qual. Todos esses argumentos são inventados por los protestantes. Nenhum desses argumentos é feito por Lutero. Quando Lutero discutiu com Erasmo de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam era uma pessoa muito importante na época, um humanista muito importante, holandês da época, e houve uma discussão por escrito. Erasmo escreveu um livro contra Lutero, Lutero escreveu um livro contra Erasmo. Então, Erasmo, ao final, Erasmo venceu a disputa, Lutero quedou totalmente derrotado, e Lutero manda uma carta a Erasmo de Rotterdam, dizendo: tu eres a única pessoa que has entrado no ponto central de meu problema, de minha doutrina. Os demais falam de temas secundários. Tu eres o único que has entrado no tema principal. E esse tema principal, a maioria dos protestantes não conhecem. Esse é o problema. O tema principal de la não aceitação, aí está Erasmo de Rotterdam, para os que não conhecem. O tema principal, porque os protestantes não aceitam a Virgem Maria, não é o texto da boda de Caná, não é o texto de São Marcos, não é a questão das imagens, não é a questão de que desvia de Cristo, sino que é por um problema personal de Lutero, de não aceitar a participação da humanidade em sua própria salvação. Então, é bom tomar esse apunte, a chamada doutrina de la justificação por la sola fé. Não aceitação da participação da humanidade em sua própria salvação. Esse é o ponto central. Lutero disse que o homem não participa de sua salvação. A salvação vem solo por la gracia. E solo Deus é quem salva, mas não é o homem, não participa em nada. Esse é o centro da doutrina luterana. E é por isso que o próprio Lutero não havia criticado a devoção mariana hasta seu último sermão, hasta sua última homilia. Em seu último sermão, em seu último discurso, na cidade de Wittenberg, quando já estava cerca da morte, foi a primeira vez que, de público, ele criticou a Virgem Maria. Em particular, havia criticado a devoção mariana com sua mamã, quando sua mamã estava por morir-se. Então, ele pediu que rezasse. Disse: não adianta rezar a Virgem Maria. Não reza a ela. Então, só essas duas vezes em que Lutero habla efetivamente contra a doutrina mariana. Sin embargo, o problema central não estava posto, porque dizia: o homem não participa de sua própria salvação. Ora, quem é o ser humano que melhor participa da salvação de toda a humanidade? A Virgem Maria, ser humano, estou dizendo. Jesus é Deus. É homem e Deus. Por que a Virgem Maria? Porque ela entrega a nosso Senhor Jesucristo todo aquilo que Cristo sacrifica por nós. Aqui está o ponto central. Santo Tomás de Aquino vai dizer que, assim como Eva representou toda a humanidade no momento do pecado, Maria representa toda a humanidade em aceitar a participação na redenção. E como é essa participação? Entregando a Deus sua maternidade. Todo que compõe o corpo de nosso Jesus Cristo é entregado por Maria. E é isso que Lutero não aceita, de que a humanidade participa de sua própria salvação. Esse é o ponto central que nós devemos ter presente. E quando eles discutem por que não sei quanto, porque é o texto tal da Bíblia, esse não é o problema central. Quem disse isso realmente não conhece a doutrina de sua própria religião. Então, porque, mira, tu hay que conhecer tua religião. Quem é o fundador? Eles nem sequer falam de Lutero, não? Tem vergonha de falar, porque realmente, se eu fosse protestante, teria uma vergonha tremenda de falar de Lutero. É que vocês não conhecem quem era Lutero. Eu he leído mais de 2.000 páginas sobre Lutero, biografia de mais de 1.000 páginas, outra biografia, então eu conheço bem como era esse homem. Então, se eu fosse protestante, eu ia ter vergonha de dizer: aí está Martin Lutero. Bem,
Entonces el tema de por qué que Dios quiso la participación de María, San Agustín nos vai explicar isso de uma maneira muito interessante. San Agustín vai dizer que Deus quis involucrar al ser humano em sua própria salvação. E por isso a participação de Maria. Para que o homem pudesse ser salvado por el próprio homem. Então, ele disse que para que isso se fizesse efetivo, em primeiro lugar, Deus quis que Maria participasse da salvação, para que Cristo se fizesse homem por el homem. E para que a ofrenda que se hace a Deus seja sacada da própria humanidade. Então, nosso Jesucristo é homem, e como homem se oferece a Deus. Pero por que tem valor divino? Porque ao mesmo tempo é Deus. Então, isso só se pode dar por la encarnação. Outra pessoa, imagine que uma pessoa diz assim, eu vou morrer por la humanidade. Vou ser igual a Cristo, oferecer minha vida por la humanidade. Seria capaz qualquer ser humano de sofrer, assumir sobre si o pecado de toda a humanidade? Nadie pode fazer isso. Pero Cristo, como é Deus e homem, ao mesmo tempo, ele pode assumir em si esta responsabilidade. Pero Cristo é Deus e homem, por quê? Porque Maria disse, he aqui la esclava del Senhor, hágase-me segundo tu palavra. Então, aqui vem o ponto, outro ponto principal, que no Concílio Vaticano II se vai falar de uma maneira muito clara. Maria não é um instrumento passivo em las manos del Senhor. Então, isso está em Lumen Gentium, del Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, numeral 56. Maria não é um instrumento simplesmente passivo em las manos do Senhor, sendo que Maria participou da obra da salvação com fé e obediência livres. Isso é muito importante. Todos que estão dormindo, cuidado, porque chega a hora do jogo, não vão saber responder, né? Hay que ter atenção aí. Bem, então é importante porque nosso Jesucristo criou a vida, nosso Jesucristo se entregou por nós, salvou a nós morrendo na cruz. Pero será que a salvação de Cristo alcança a todos os homens? A todos? Todos os homens se salvam? Aqui vem um ponto importante. Cristo morreu por todos. Pero os que salvam são todos? Não. Os que salvam são muitos. Presta atenção na consagração, quando o Padre diz, este é o cálice de mi sangre entregado por vosotros e por muitos. Preste atenção que cambiou. Sabiam que cambiou? Hay que prestar atenção quando assistimos missa. Cambiou aqui em Lima há 2 anos. Há 2 anos. O Papa Benedicto XVI, quando entrou, que ano foi? 2002, creio, não sei, que entrou, 2003, por aí. Hay que ver o ano, mas quando entrou o Papa foi um pouco depois disso, 2007, por aí. Porque 2008, 2006. Quando o Papa entrou, o Papa Benedicto, ele conhece muito da Bíblia, e disse, mire, isso que vocês han colocado aí, por todos, por la doutrina, Cristo morreu por todos, pero a Bíblia está escrito por muitos, não está escrito por todos, então vamos cambiar isto. Então, como Papa mandou uma ordem que se cambiasse o missal e colocasse por muitos. E é dado um prazo de 2 anos para fazer esse câmbio. Esses 2 anos se cumpriram no ano 2008. Hasta 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, recém se cambiou aqui em Peru. Porque hasta ser em Espanha, traduzido, não sei o que, esse aqui cambiou aqui. E qual é a diferença? Cristo morreu por todos, pero se aplica a muitos. E por que se aplica só a muitos e não a todos? Explica isso o Concílio de Quercy. Quercy se escreve Q-U-E-R-C-Y. O Concílio de Quercy explica muito bem. Diz que nosso Jesucristo nos oferece a salvação. É como uma medicina que é totalmente eficaz, pero só cura a quem a toma. Então, imagine que isso aqui é uma medicina super eficaz. Então, quita a sede. Já quita, não? Então, eu tomo e quita a sede a mim. Pero quita a sede de vocês? Não, porque vocês não tomaram. Se vocês vão depois e tomam, aí se vai quitar a sede de vocês. Bem? Assim se dá com a salvação de Cristo. É eficaz ou não é? Claro que é eficaz. Pero só salva a la persona que acepta voluntariamente. E é por isso que Santiago dizia, a fé sem obras é uma fé muerta. Bem?
El próprio São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, carta aos Colossenses, vai dizer uma frase muito importante. Ele diz: completo em mi carne lo que falta a los padecimentos de Cristo. Então uno pode perguntar, pero Pablo, como é isso? Falta aqui ao sofrimento de Cristo? Querias que Cristo fosse flagelado mais? Clavado outra vez na cruz? Que falta ao sofrimento de Cristo? O sofrimento de Cristo não é total? Sim, é total. Pero que falta? Falta que uno acepte voluntariamente. Aqui temos um ponto importante. Falta que uno acepte voluntariamente participar da sangre de nosso Jesus Cristo. Bem, para isso vamos contar para vocês uma história bastante interessante de um caso que aconteceu. Claro, não é uma história real, mas para sacar uma enseñança, para que saquemos uma enseñança. Vamos imaginar que estivéssemos por aí por el siglo XV, XVI, mais ou menos, na plaza central da cidade de Toulouse. Imagine-se um pouquinho, uma plaza grande, llena de gente, la gente mirando, etc., tranquila, pero de pronto se abre a porta e sale nada mais, nada menos que alguns guardas. Depois, uns jueces, sérios, vestidos de negro, e a gente começa a quedar assustado, não? Que são esses que vai passar aqui? E de repente aparecem uns soldados e um homem que tem uma horca. Era realmente a justiça e o homem tinha a cuerda colocada. Vai ser ahorcado. O que passou? Era um criminal tremendo, tinha muitos crimes e tinha que ser ahorcado. E nesse momento que a gente está todo mirando, curioso, que vai passar este homem com essa corda aí, o homem já assustado. E nesse momento você escuta algo diferente. Como vai, né? Então, a gente mira e se acerca nada mais, nada menos que o coche del rei. O rei se baja e diz: senhores, o que está passando aqui? Majestade, com todo respeito, este homem é um criminal e vai ser ahorcado agora. E nessa hora se escuta um grito feminino. Se escuta como choro. O que passa? Mira dentro do coche e está a reina. Havia acabado de casar, essa chica tinha 16 anos. E nessa época se casava muito temprano. Tinha 16 anos, se casou, a festa de matrimônio, não sei quanto, que está entrando no país onde vai ser reina, e encontra um homem que vai ser ahorcado. Então o rei disse: senhores, por favor, em homenagem à minha esposa, que acabamos de casar, dê a liberdade a esse homem. Pois mira, majestade, você como rei, com todo respeito, deveria dar-nos o exemplo de cumprimento da lei e não pedir a liberdade de um criminal assassino. Então o rei se queda assim e a reina grita desde dentro aí: pero há algum pecado que não pode ser perdonado? E o juiz mirou diretamente a reina e disse: senhora, não se trata de um pecado que não pode ser perdonado, se trata da lei que deve ser cumprida. E portanto esse homem vai ser morto agora. Então a reina disse: pero se pode ser algo? Nesse momento um auxiliar do rei disse: sim, majestade, me acordo que há uma lei aqui em nosso país que qualquer pessoa que vai morrer pode ser liberada através de 1000 ducados. Se conseguimos pagar a multa de 1000 ducados, se pode liberar a este homem. Assim, então o rei começa a buscar aí seus bolsilhos e encontra 800 ducados. Ah, estamos! Senhores, 800 ducados já é suficiente? Majestade, que diz a lei? 1000. Então a reina, sim, por supuesto, tal. Pero havia gasto muito aí com suas bodas e tal. 50 ducados. 50 ducados é suficiente? 1000 ducados.
Entonces todos los ayudantes del rey comienzan a buscar esses bolsillos a ver si consigue alguna cosa y tal. Y aquí, ¿será que hay alguna cosa? ¡Plah! Todo que tenemos. ¿Nadie tiene nada más? No, nadie tiene nada más. Entonces los jueces se trata ahora de contar. A ver. 997 ducados. Faltam 3 ducados. La reina, pero señores, por 3 ducados vão matar a esse homem. Majestad, não são por 3 ducados, são por as 3 pessoas que esse homem matou. La reina, calladita, pero daqui a pouco a reina se reincorporou e disse, pero senhores, por favor, vean o que hacen. E o rei, majestad, o juiz, já, todo o que teníamos que fazer já está hecho. Verdugo, venga acá. Verdugo, cumpla su misión. En ese momento, el verdugo prepara, que vai a morir. Reina, pare. Pare. Estava na hora, pesadelo, mandar parar. Que passa, senhora? Por lo menos verifique los bolsillos del hombre. De pronto hay alguna cosa. Entonces el verdugo, no, hay que obedecer a la reina. Entonces comienza a buscar, tal, a ver si consigue alguna cosa. Y un ducado, 2 ducados, nada más. El verdugo. Y bueno. Y nessa hora el hombre hace así, el verdugo va y busca al fondo del bolsillo del hombre y encuentra el último ducado. Se salvó. Se salvó el hombre. Hermanos, esa es nuestra historia. Cada uno de nosotros es salvado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, representados aquí por los 800 ducados del rey, por los méritos de la Virgen María, representados aquí por los 50 ducados de la reina, por los méritos de las personas que rezan por nosotros, de las personas que nos ayudan a santificarnos, representados por los demás ducados. Pero si no tenemos los 3 ducados de nuestra propia participación, nosotros no nos salvamos. San Agustín decía, Dios que te salvó sin tu participación, no te salva sin tu propia participación. Entonces nosotros necesitamos participar de nuestra propia salvación. ¿Y cómo participamos? Correspondiendo a las gracias divinas. ¿Y la Virgen María cómo participa? Participa en nombre de toda la humanidad. Entonces ese es un punto importante, como vemos como toda la doctrina protestante queda por tierra con ese argumento. Nosotros necesitamos de los 3 ducados. Y cuando preguntaron a Martín Lutero, ¿tienes tus 3 ducados? No, no necesito. Ah, no necesitas, entonces bien. Quédate esperando ahí en otro lugar. Va a esperar bastante. Bien. Entonces aquí hablaba el tema de la Biblia. ¿María está presente en la Biblia o no? Sí está. ¿Cuál es el primer libro que nos habla de la Virgen María? Génesis, capítulo 3, versículo 15. Llamamos el proto-evangelio. Entonces, ¿por qué llamamos proto-evangelio? Porque es el primer anuncio del Mesías. Cuando Adán y Eva pecaron, cometieron su primer pecado, Dios apareció. Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido, Señor. ¿Por qué te estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Has comido de la fruta? ¿Y qué dice Adán? Lo que dicen todos los esposos, lo que dicen todos los esposos cuando criticamos alguna cosa en la casa. La mujer estaba culpada. La culpa fue de ella. Ojo que Monsenhor Roncar, comentando isso em homilia, dijo, en el fondo Adán no criticó a la mujer.
Prestem atenção, porque diz, a mulher que has colocado a mi lado, portanto, Adão em verdade criticou a Deus. A mulher que has colocado a mi lado, me ofereceu e eu la comi. Isso, no fundo, criticou ao próprio Deus. Então, se alguma vez vocês escutam o que aqui em Peru isso não acontece, de um esposo peleando-se com a esposa, ou a esposa com o esposo, e diz, por aqui não passa essas coisas, não? Mas se acontecer algum momento, recuerdem que isso já passou a primeira vez com Adão e Eva. Esse é o primeiro momento que romperam sua unidade com Deus, romperam a unidade familiar. É o passo seguinte. Portanto, quando há um problema familiar, quando há um problema dentro de um matrimônio, é porque primeiro se rompeu com Deus. E o demais será consequência. Então, como arreglar um matrimônio que está com problema? Primeiro, vuelva-se a Deus. E o demais será consequência. E depois disso, Deus disse para a serpiente, porque has hecho isto, te arrastrarás por la tierra. E aí, vuelve-se para a mulher. E antes de anunciar alguns castigos que ha anunciado a la mulher e ao homem, que já conhecemos, vai dizer, estabeleceré enemistades entre ti, a serpiente, e a mulher. Entre tu descendência e a descendência de ella te aplastará a cabeça, mientras tu lhe acecharás el calcanhar, ou el talão. Bem? Então, esse texto é o primeiro anúncio do Messias. Pero veja que diz, vai pisar a cabeça, aplastar a cabeça. O que significa isso? Uma vitória definitiva. Como se acaba definitivamente com uma serpente? Imagine que entrasse uma serpente aqui, só há um modo, as senhoras todas gritando e tal. Vai um homem aí, pá, na cabeça, se acaba. Aí disse, mira, a Bíblia dizia que era ela, mas aqui foi eu. Puf, na cabeça, as mulheres que eram todas gritando. Bem, já despertamos os que estavam dormindo. Bem, aí é interessante porque a doutora Silvana aqui é uma observação interessante. Quem vence e destrui vitoriosamente é a descendência da mulher. É nosso Senhor Jesucristo. E São Jerônimo é que vai ser uma explicação para nos mostrar que nosso Senhor Jesucristo é quem vence definitivamente, pero utilizando o que ha recebido da Virgem Maria. Então, aqui temos a resposta completa. Essa é a primeira menção da Virgem Maria na Escritura. A segunda encontramos em el... Não, a Apocalipse é a última. A segunda encontramos em Isaías. Isaías 7,14. Isaías 7,14, em que vai dizer... É aqui que uma virgem concebirá e dará à luz um filho, e pondrá por nome Emanuel, que significa Deus com nosotros. Portanto, aqui está anunciando duas realidades. Uma virgem concebirá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus com nosotros. E aí vamos ao Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho que mais habla sobre a Virgem Maria. Tudo indica que São Lucas conheceu a Virgem Maria personalmente. E como podemos saber que a Virgem Maria, que São Lucas conheceu a Virgem Maria personalmente? Porque nos habla de sensações internas de Maria. Maria se turbou em seu coração. Ela guardou em seu coração. Então, são reações internas. Eu não posso conhecer reações internas de uma pessoa, a não ser que essa pessoa me conte. As reações externas, sim posso saber. Essa pessoa caminhou, essa pessoa hizo tal coisa. Mas as reações internas, só se a pessoa me conta. E São Lucas conta reações internas de Maria, o que indica que ele é conhecido. Por isso é o evangelho que mais habla de la Virgem Maria. E quando relata que ela apareceu a Maria, que vai dizer que esse filho será chamado Hijo de Deus. Portanto, aqui se cumpre a profecia de Isaías. O ángel do Senhor apareceu a uma virgem, e essa virgem se chamava Maria. E esse é aí, toda a narração do ángel, quando a Virgem disse, aqui a esclava do Senhor, hágase-me segundo tu palavra. Portanto, aqui encontramos a narração da encarnação, da participação de Maria ativa. Por isso, Maria aceita voluntariamente participar de nossa salvação. O Evangelho de São Mateus habla de Maria bastante, é muito interessante o Evangelho de São Mateus. Seria muito largo falar aqui todo o que conta o Evangelho de São Mateus. Pero São Mateus tem uma preocupação diferente de São Lucas. São Lucas apresenta a persona de Maria e São Mateus apresenta a persona de São José. Por que apresenta São José? Porque para os judeus na época, para que seja descendente de Davi, era importante que o padre seja descendente de Davi.
Por isso a preocupação de São Mateus de mostrar que São José era descendente de Davi e, portanto, de que se cumpriam em Jesus todas as profecias que falavam do Messias. Ele menciona incluso a profecia de Isaías, que hemos contado para vocês, a profecia de Miqueias, cita todas as profecias sobre Jesus, e é muito interessante São Mateus. Depois passamos para São Marcos. São Marcos que justamente pergunta, tu madre e tus hermanos estão aí? Então, o que passou nesse momento? Estava Jesus em Nazaré, e fazendo uma predicação, e a gente entusiasmada com Jesus falando, e uma pessoa sentiu envidia. Já escutaram essa palavra, envidia? Aqui em Peru não há envidia, não existe. Em Brasil há envidia, pero há. E aí chamamos de dolor de codo. Não sei de onde inventaram isso, pero dolor de codo. Aí chamamos cotovelo. Está com dor de cotovelo. Então você tem envidia. Então há um tipo que tem envidia. Esse homem aqui, assim como nós outros, uno mais, e agora toda a gente admirando a ele, e eu aqui, nada. ¿Sabe a quem vocês estão admirando esse homem? Mire, tu madre e tus hermanos estão aí. A dizer, é uno más como nós outros, tu madre e tus hermanos estão aí. E que responde Jesus? Lo desprecia e disse, quem é minha madre, mis hermanos e minhas irmãs, aqueles que cumprem a palavra de Deus, a põem em prática. Então se dizem os protestantes de que... se ri. Não sei por que se ri assim de la nada, não? Dizem os irmãos separados de que aqui estava falando de dos irmãos, que tinha irmãos, não? Primeiro tinha irmãos, e que Maria lo despreciou. Maria lo despreciou. Ele mostrou o modo mais perfeito por el qual Maria é sua madre. Porque quem é a pessoa que melhor pratica, escuta e pratica a palavra de Deus? Onde está isso? Evangelho de São Lucas, a visitação a Santa Isabel, em que diz, bem-aventurada eres porque has creído. Bendita entre todas as mulheres, bem-aventurada porque has creído. Portanto, a pessoa que melhor creou e melhor pôs em prática é a Virgem Maria. Portanto, quem é minha madre? Aquela que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. E os irmãos, outra ignorância. E quem disse que é ignorância não sou eu, é o fundador do protestantismo, Calvino. Calvino disse que quem pensa que esses irmãos de Jesus, irmãos de sangue, são ignorantes. Porque lo explica perfeitamente São Jerônimo, que não existia no idioma hebreu a palavra primos. Se chamava irmãos todos os parientes, e portanto estes eram parientes de Jesus, eram primos de Jesus. Hijos provavelmente de uma cunhada de la Virgem Maria, com cunhada para dizer melhor, porque seria a esposa do irmão de São José, chamada Maria também. Bem, então para finalizar, uno vai dizer, pero também em las bodas de Caná, Jesus, quando chega a sua madre e oferece água, você recorda a classe passada aqui, né? a charla passada, incluso transformamos água em vinho. Tomar o vinho estava riquíssimo, eu provei, estava muito bom. Então, aí, em las bodas de Caná, quando Jesus habla com a Virgem Maria, etc., vocês já conhecem a história. Então, Jesus se volve para Maria e diz, mulher, que tienes tu e eu com isto? Então, os irmãos separados dizem, mire como chama a sua madre, mulher. E por que Jesus chama a sua madre mulher? E alguns católicos que se põem na defensiva. Bem, então muitos estão sempre na defensiva, não, porque sabe que mulher significava tal coisa, significava senhora, significava minha reina. Pero há um argumento muito melhor, muito melhor. Por que São Paulo e São João são os dois únicos que utilizam sempre a palavra mulher a Maria? Para relacionar Maria com a mulher do proto-evangelho e que a mulher que aparece em Apocalipse. E mostrar que a Virgem Maria é a mulher predita desde o início até o final das Sagradas Escrituras. Então, é por isso que aqui se utiliza a palavra mulher. Observe que os dois únicos escritores bíblicos que utilizam a palavra mulher é São Paulo e São João. Os sinópticos não utilizam. Só esses dois que têm essa característica de serem textos mais teológicos e mais pastorais. Então, esses são os dois que utilizam. E, por fim, o tema da maternidade de Maria, que encontramos também no Evangelho de São Juan. Perguntamos, Maria é nossa madre? Sim ou não? Sim. Pero ¿por qué nuestra madre?
Porque na cruz Jesús entregó, he ahí a tu hijo. Capítulo 19 de San Juan. Entonces antes no era madre nuestra. Entonces estamos con contradicción. Va a pelearse las dos, porque essa aqui dice que es después de la cruz, esta está diciendo que antes ya era. Daqui a poco va a tener el juego, va a ser la pelea, pero vamos lá. El tiempo está curto. Es la nueva Eva. Claro, de principio está la Eva que pecó. Pero entonces, ¿para qué Jesús dice ahí a tu madre? ¿Para qué Jesús dijo, es ahí a tu madre? Si ella ya era madre. De toda la iglesia. Está reafirmando. Madre de toda la iglesia. Muy bien, vamos rápido porque el tiempo es corto. Está começando a quedar interessante, não? Bien, o Concílio Vaticano II nos explica isto de uma maneira muito clara. O documento chama-se Constituição Lumen Gentium, Constituição Dogmática Lumen Gentium, numeral 61, 62. É muito claro. ¿Por que Maria é nossa madre no ordem de la gracia? O concílio é muito claro nisto. Alimentando-lo, acompanhando a Jesus em toda a sua vida, acompanhando sua peregrinação de la fé a toda a obra de Jesus e, sobretudo, ao pé de la cruz, em que Maria participa de la obra de nossa salvação, Maria se hace nossa madre en el orden de la gracia. Então, em outras palavras, que está dizendo o Concílio Vaticano II, Maria é nossa madre en el orden de la gracia porque participa de la redenção. Como chamamos a uma pessoa que participa ativamente de la redenção? Corredentora. Portanto, Maria é nossa madre porque é nossa corredentora. Ojo, se Maria não fosse corredentora, ela seria madre del Redentor, pero não nossa madre. Ojo para esse detalhe. Não negamos a grandeza de ser madre de um Redentor, perfeito? Pero seria madre del Redentor. É nossa madre porque participa da obra. Se perguntamos a vocês, quem descobriu a América? Cristóvão Colón. Pero a mamá de Cristóvão Colón é descobridora? Não. Nem sequer sabemos seu nome. Vai perguntar a um historiador para saber o nome da mamá dele. Nem sequer sabemos, não participa. Não sei se estava viva ou não. Ela seria co-descobridora se tivesse participado junto com ele. Aí seria co-descobridora. Como não participou, ela é madre do descobridor, unicamente. O mesmo seria com Maria se não participasse. E quem afirma isso não sou eu, o Concílio Vaticano II. Então, dizer que Maria é madre e não é corredentora, é contra o Concílio Vaticano II, que nos deixa muito claro de que Maria é nossa madre porque participa da obra salvadora de Cristo. Bem, chegando então a tantas conclusões tão bonitas, tanta coisa em nossa cabeça, temos que agora fazer um teste, a ver se vocês aprenderam bem. E como vai ser esse teste? Vai ser um jogo chamado Kahoot, muito interessante. Vocês se vão dividir em dois grupos que podem ver as pantallas, podem ler, porque vai sair nas pantallas. Vamos fazer 10 perguntas, e vocês vão ter 4 tarjetas na mão, 4 colores. E vocês vão escutar a pergunta e vai aparecer 4 alternativas. Então, se você vê, a roja é correto, levanta a roja e queda levantada. Não pode cambiar. Eu vi que os demais levantaram verde. Não. Quem vai por a cabeça de outros é sombreiro. Vai por sua cabeça. Então, rojo, rojo. E queda levantada. Bem? Aí vai vir a resposta. A resposta saiu rojo, mantém levantado. A resposta saiu verde, outro color, barra tu mano, que é equivocado. Certo? Então, as chicas vão contar, fazer o conteio, para ver que grupo saiu melhor. La devoción a la Virgen María, primera pregunta, 3, 2, 1. ¿Cuál es el principal motivo de la oposición de los protestantes a la devoción mariana? Rojo, no aceptar la adoración a María practicada por los católicos. Azul, por considerar a María la mujer cualquiera y también pecadora. Amarillo, por no aceptar la participación del hombre en su propia salvación. Verde, porque dicen que la Biblia prohíbe la idolatría y el culto de las imágenes. ¿Listo? Respuesta correcta, amarillo. Muy bien. Essa vale 2 pontos. ¿Cuál es la frase de San Agustín que explica por qué Dios quiso involucrar a la humanidad en su propia salvación? Rojo, Dios quiso que el verbo se hiciera hombre por el hombre. Azul, así como Eva fue la primera a pecar, María es la primera a ser redimida. Amarillo,
porque fue determinación divina que María aceptase ser la madre de Dios. Verde, la madre de Jesús no podía ser otra, pues la única inmaculada era María. ¿Listo? Adelante. Rojo. Dios quiso que el verbo se hiciese hombre por el hombre. Está demasiado fácil. Também vale 2 pontos. Qual é a frase de São Pablo que deixa claro que o desejo divino é que participemos de nossa própria salvação? Rojo, Deus quer que cada homem participe de sua própria salvação. Azul, ser imitadores de Cristo, aceptando o bautismo e unindo-se a sua madre. Amarillo, o pecado entra no mundo por Adão, a salvação entra por Jesucristo. Verde, completa mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. 3, 2, 1. Verde. Baje la mano que levantó otro color. Mantengan verde. Recuerde carta de San Pablo a los Colosenses 1:24. Pregunta 4. Atención, ¿qué significa protoevangelio? Facílimo. Fue el primer evangelio que fue escrito, el de San Mateo. Azul, es el primer anuncio del Mesías Redentor en Génesis 3:15. Amarillo, en el evangelio es un evangelio apócrifo que habla sobre la infancia de María. Verde, fue el evangelio rechazado por los protestantes que le llamaron apócrifo. 3, 2, vamos a ver. Respuesta correcta, azul. Azul. Vamos a ver cómo está la pregunta. ¿Cuál de los 4 evangelios da más detalles sobre la Virgen María? Facílimo. Rojo, San Mateo. Azul, San Marcos. Amarillo, San Lucas y verde, San Juan. Vamos a ver si acertaron. El verde es el errado. No. Yo dije que el verde está equivocado. Amarillo, el correcto. Já encontrou. Pergunta 6. Vale pontos doble. Qual é o texto mais importante de São Pablo sobre a Virgem Maria? Isso não estava na charla. A ver se alguém vai acertar. Rojo. He aquí a esclava del Senhor, hágase mí según tu palabra. Azul. El ángel del Señor apareció a María y ella concebió por obra del Espíritu Santo. Amarillo. Dios reunió todas las aguas y la llamó mar. Todas las gracias y llamó María. Verde. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. A ver, el tiempo no alcanzó para explicar. La frase de San Pablo, la carta a los Gálatas. Entonces, el rojo dice, y aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Azul dice, el ángel del Señor anunció a María, ella concebió por obra del Espíritu Santo. Amarillo dice, Dios reunió todas las aguas, la llamó mar, reunió todas las gracias, llamó María. El verde dice, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Vamos a ver. Voy a dar una es una de las 4. Prepárense. Gálatas 4:4. Es el verde. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esse é o texto mais importante sobre a maternidade divina de Maria, carta a los Gálatas 4:4. Não nos olvidemos. Há mais três. Qual é a melhor resposta para a afirmação de que Jesus tinha 4 hermanos, hijos de Maria? El rojo disse: São José era viudo
y cuando casó con María tenía ya 4 hijos. Azul dice, es una mentira de los protestantes, la Biblia no dice que Jesús tenía hermanos. Amarillo dice, la Biblia nunca presenta otros hijos de María, siendo que estos eran primos de Jesús. Verde, estos 4 hermanos de Jesús nacieron después que Jesús ya había nacido. Jesús es primogénito. Amarillo, vamos ver. Vamos ver. Amarillo. Muy bien. El conteo, por favor. ¿Por qué en el Evangelio de San Juan Jesús llama a María de mujer? Rojo, porque en aquel tiempo significaba señora, era un título de honor. Azul, para señalar que María es la mujer del protoevangelio del Apocalipsis. Amarillo, debido al cansancio y al sufrimiento, se había olvidado del nombre propio de María. Verde, porque en hebreo el nombre María significa mujer santa y bendita. Azul, vamos ver. Azul, perfecto. Muy bien. Pregunta 9. ¿Por qué María es madre de los hombres? Rojo, porque ella es madre de Jesús, que es nuestro creador. Azul, porque Jesús dijo, mujer, es ahí a tu hijo y ahí a tu madre. Vamos a la última. Atención. Pregunta 10. ¿Por qué consagrarse a la Virgen María? Esta no estaba en la charla. Rojo, para tener más facilidad de ser atendido cuando necesitamos de ella. Azul, porque es el mejor modo de alcanzar las gracias que necesitamos. Amarillo, porque es el mejor modo de asemejarnos y unirnos a Jesús. Verde, para confirmar nuestra unión con María y prestar nuestra adoración a ella. Ya salió, es el amarillo. Listo, ahora vamos a ver quién fue el grupo vencedor. Listo, entonces vamos a ver cuál es el resultado del grupo Virgen de Fátima. 314. ¿Y cuál va a ser el premio? El grupo que pierde tiene que rezar 3 Ave Marías por la perseverancia del grupo que venció. Y el grupo que perdió va a tener un premio de consolación, porque el grupo que venció va a rezar 3 Ave María por ellos. Ahorita mismo. Hay que rezar el rosario, mi amor. La estoy dando por fiarme. Entonces pueden rezar el rosario, porque va a haber rosario hoy también. Mejor, ¿no? Virgen del Carmen. Ahora, como ya estamos en el horario, vamos a hacer la oración para finalizar. Fue muy bonito, gracias a la participación de todos, vamos a hacer la oración para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Virgen del Carmen, Ruega por en el nombre del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.